Não, pode começar. Posso, né? Bom, boa tarde a todos, Stefano, Jean, Frederico. Iria agora apresentar o meu relatório final de estágio supervisionado 2. Eu sou aluno de Sistema de Informação, meu nome é Kleber Júnior Cabral Chaves, professor orientador, o especialista Frederico Pires Pinto. O trabalho foi entregue em dezembro de 2020, certo? Ele está estruturado em introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, considerações finais e referências. Bom, eu irei primeiramente introduzir um pouco. Esqueci de apresentar o nome do meu trabalho, que é TCC Produto, modelagem de um software para fomentar a transformação de trabalhos acadêmicos em produtos ou serviços. Irei agora fazer uma contextualização, explicar as motivações e o porquê desse trabalho. Bom, esse trabalho visa contribuir para a inovação e o empreendedorismo na universidade. E, como motivação, gostaria de apresentar uma notícia, uma notícia que trata sobre os dados apresentados em uma conferência que ocorreu em 2019 na USP. É a conferência SciBiz Conference. Aconteceu na USP, é um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, e lá foi apresentado que mais de 1.000 empresas foram criadas por alunos e ex-alunos da USP, só da USP, incluindo startups, grandes startups como a iFood, Nubank e a 99. Outra pessoa que também teve essa percepção de que, a partir de trabalhos acadêmicos, trabalhos feitos ali na universidade, é possível sair produtos e serviços, ou até mesmo empresas, foi o professor Geraldo Campos, da Unisul. Ele notou que grande parte dos TCCs realizados na instituição na qual ele trabalha, a grande parte desse trabalho destina somente o arquivamento e nada mais. Então, ele bolou um projeto chamado TCC Startup, que visa incentivar o empreendedorismo universitário na sua instituição. Esse projeto até ganhou vários prêmios, enfim. E aí, para fazer um resumo, gostaria agora de apresentar três entidades que são muito responsáveis pela inovação de uma região ou até mesmo do país, que é a academia, a indústria e o governo. Nesse diagrama aqui é possível perceber a relação entre esses três entes, e aqui eu posso destacar o papel da academia nessa tríplice, dessa hélice tripla, que é o papel da academia, onde ela constantemente está se relacionando com a indústria, com o ambiente externo à instituição acadêmica, ou seja, pessoas jurídicas e entidades, empresas, enfim. E ali ocorre troca de ideias, de conhecimentos, e assim geram produtos, serviços e conhecimento. E então, em meio a isso que foi apresentado, esse trabalho surgiu com a ideia de fomentar, contribuir para também a execução do papel da instituição acadêmica nessa hélice tripla, contribuir para o empreendedorismo universitário e a inovação. Então, para isso, esse trabalho visa modelar uma aplicação web para a universidade. E a universidade escolhida foi uma universidade de ensino superior privada do município de Palmas, Tocantins. E essa aplicação consiste, é intitulada TCC Produto, certo? E ela pode ser dividida em duas grandes funcionalidades, que é o mural de trabalhos e o depósito de ideias. O mural de trabalhos é a parte primordial da aplicação. A ideia aqui é permitir sinalizar para a instituição, de uma forma mais prática e ágil, aqueles trabalhos desenvolvidos ali com um potencial inovador, aqueles que se destacam, e assim dar mais visibilidade e prestígio interno a esses trabalhos, aumentando assim
possivelmente, o número daqueles que se tornam produtos ou serviços. O depósito de ideias, esse é a segunda parte da aplicação que exige um pouco mais de estudo e planejamento. Isso porque envolve ideias que podem se tornar patentes, produtos, serviços, e assim pode ser que necessite da proteção da propriedade intelectual. Então, essa parte exigiu um pouco mais de estudo e planejamento. Aqui é basicamente a ideia de possibilitar que pessoas com ideias criativas encontrem ali um lugar para compartilhar suas ideias e atraiam, assim, colaboração de acadêmicos e outras parcerias. Tanto para aquelas pessoas que compartilham, quanto para aquelas pessoas que ajudam a desenvolver as ideias, há benefícios. Esse depósito de ideias iria fomentar o encontro de pessoas com ideias, os idealizadores, e os desenvolvedores, que são pessoas que iriam ajudar a desenvolver essas ideias. E esses desenvolvedores seriam principalmente os alunos e professores da universidade, foco dessa pesquisa. Então, para os desenvolvedores seria interessante também, porque ali eles iriam encontrar temas, irão encontrar ali temas para fundamentar suas pesquisas de TCC, extensão, enfim. E esse depósito de ideias também iria contribuir para que os trabalhos construídos ali na universidade ganhem um enfoque cada vez mais voltado a atender a demanda do mercado. Então, resumindo, o objetivo geral do meu trabalho é modelar essa aplicação, modelar uma aplicação web para dar mais visibilidade aos trabalhos acadêmicos com potencial inovador e para disponibilizar um local de compartilhamento, colaboração e desenvolvimento de ideias. Para alcançar esse objetivo geral, alguns objetivos específicos foram delineados. O primeiro é fazer o levantamento da literatura, dos conceitos e técnicas importantes, desenvolver a especificação e a modelagem, prototipar as telas e validar os protótipos. O meu referencial teórico ficou estruturado com 9 tópicos. Eu vou explicar rapidamente aqui sobre cada um deles, porque eu não quero me atentar muito aqui, quero apresentar mais as outras partes. Então, ali, os 3 primeiros tópicos eu falo um pouco sobre inovação, propriedade intelectual, como os digitais. Inovação, Alis triplas, modelos de inovação e modelo AF foram importantes para motivar a estrutura, foram importantes para influenciar a estrutura da aplicação, principalmente o modelo AF, através das suas 6 funções. A propriedade intelectual foi importante para poder definir quais serão as políticas da aplicação. O estudo da propriedade intelectual foi importante para isso. Os comos digitais é um conceito novo que surgiu aí com o advento da internet, que é o conceito de bens comuns, que pode vir a influenciar as políticas de propriedade intelectual da aplicação. E os outros tópicos, do 4 até o 9, são relacionados à engenharia de software e o processo de modelagem, que foram necessários para realizar a modelagem e a prototipação das telas. A metodologia usada para construir esse trabalho eu vou aqui, primeiramente, classificar ela. É uma metodologia, é uma pesquisa de natureza aplicada. O objetivo foi explorar e descrever o objeto de estudo, o objeto planejado, que é a aplicação web. Os procedimentos foram realizados através de pesquisas em artigos científicos, livros, leis, documentos, enfim, uma pesquisa bibliográfica e documental. E quanto à abordagem, ela foi principalmente qualitativa, porque o valor das opiniões coletadas durante as reuniões, mensagens de textos, que foram fundamentais e imprescindíveis para a compreensão do cenário e para a tomada das decisões durante o processo de modelagem dessa aplicação. E aqui tem um quadro resumo de como ocorreu a modelagem e a execução desse trabalho. Primeiro, construía-se ou a especificação, ou a modelagem, ou o protótipo, e em seguida apresentava para os stakeholders, que no caso
era o idealizador da ideia e o especialista em engenharia de software que acompanhou o trabalho desde o começo. Então, construía, apresentava e ouvia a opinião e o feedback dos envolvidos, dos stakeholders. E então, novamente, revisava ou a especificação, a modelagem ou o protótipo e entrava nesse ciclo novamente. Aqui é um exemplo de correção solicitada durante uma reunião, que foi uma correção em um dos diagramas desenhados. E aqui é um exemplo de sugestão de melhoria solicitado em um dos protótipos de tela desenhados. E como resultados, a modelagem, como resultados de toda essa pesquisa, agora eu queria apresentar aqui a modelagem do TCC Produto, que é o nome da aplicação, conforme já apresentei na introdução, dividiu a aplicação em duas partes. A primeira, o mural de ideias, no seu escopo de construção, deve ser entregue já com a autenticação e autorização dos usuários, com o gerenciamento de trabalhos acadêmicos e com a visualização estratégica desses trabalhos na aplicação. A segunda parte é o depósito de ideias, que além da autenticação e autorização de usuário já implementado na primeira parte, ela deve conter também o compartilhamento de ideias, permitir a colaboração para o desenvolvimento dessas ideias e uma visualização estratégica dessas ideias dentro da aplicação. Os softwares utilizados foram o Asta, o MySQL Workbench e o Balsamiq e o Wireframes. O Asta foi usado para desenhar os diagramas, o ML, o MySQL Workbench foi usado para desenhar um diagrama em específico, que foi o DER, o diagrama de entidade de relacionamento, e o Balsamiq para desenhar os protótipos. Aqui é um quadro resumo dos usuários e perfis da aplicação. São 5 perfis e são eles. Administrador é o que vai cuidar de toda a parte administrativa da aplicação. Esse perfil será atribuído para os membros do NIT, da instituição em foco. E o arquivador, ele vai cadastrar os trabalhos acadêmicos dentro da aplicação. Ou seja, ele vai mapear os trabalhos com potencial inovador para dentro da aplicação. E esse perfil vai ser atribuído a coordenadores, professores e membros do NUP, que é um dos setores da instituição em foco, o NUP. Idealizador será todo usuário da aplicação. Qualquer usuário da aplicação poderá ser um idealizador, ou seja, qualquer usuário da aplicação poderá cadastrar ideias e compartilhar elas ali dentro da aplicação. Desenvolvedor vai ser aquelas pessoas que irão ajudar a desenvolver as ideias. Esse será um perfil atribuído aos coordenadores e aos professores, e esses coordenadores e os professores irão fazer a ponte entre alunos e com necessidade de ideias para fundamentar suas pesquisas, e os idealizadores, que estão em busca de parcerias estratégicas. E os facilitadores, que irão contribuir também, assim como os desenvolvedores, para a execução de ideias. Que os facilitadores serão parceiros da instituição em foco, como, por exemplo, o Sebrae, incubadoras, investidores, bancos. E como artefatos produzidos de modelagem e especificação de requisitos, eu trago aqui uma lista dos artefatos produzidos. O primeiro deles é o diagrama de caso de uso, um diagrama imprescindível para a confecção do documento de requisitos, e o documento de requisitos foram desenhados tanto os funcionais como os não funcionais. Depois, em seguida, vem o diagrama de atividades, de classes, de pacotes, de componentes, de implantação e o diagrama de entidade de relacionamento. Aqui eu vou passar rapidamente sobre cada um deles, não vou explicar a fundo para não estourar o tempo. Diagrama de caso de uso. A lista de requisitos funcionais foram descritos ao todo 33 requisitos funcionais, 18 casos de uso. Aqui é um exemplo da descrição de um dos requisitos funcionais. Aqui é o exemplo da descrição de um dos requisitos não funcionais.
Aqui é a lista de requisitos não funcionais, foram 4. Aqui é um exemplo de diagrama de atividades. E aqui é a lista dos diagramas de atividades, que foram ao todo 33 diagramas de atividades desenhados, um para cada requisito funcional. Aqui é o diagrama de classes, um diagrama único, diagrama de pacotes, e o diagrama de componentes, e por último, o diagrama de componentes, o diagrama de implantação, e por último, o diagrama entidade de relacionamento. A prototipagem. Foram prototipadas ao todo 7 telas. Vou passar também bem rápido sobre elas. É a tela de login, tela de cadastro de usuário. Já destaco aqui o checkbox com um termo de eu concordo com os termos de uso e políticas de privacidade da aplicação. Esse daqui é das estratégias para a proteção da propriedade intelectual que eu vou explicar lá no final. Aqui é o mesmo formulário, mas só que com uma mensagem de erro. Aqui é uma tela de edição de um usuário. Aqui é a listagem de ideias de um usuário da aplicação. Aqui é a tela de trabalhos acadêmicos, é o mural de trabalhos. Ali pode até ver que tem uma visualização estratégica. Mural de ideias. E a tela de visualização de uma ideia. Bom, como que será a proteção da propriedade intelectual dentro da aplicação? Principalmente em relação à parte de depósito de ideias, que é a parte que exige um pouco mais de atenção. Bom, foram traçadas 3 estratégias, a princípio, para ajudar a proporcionar um ambiente minimamente seguro para quem vai cadastrar ideias na aplicação. A primeira estratégia é exigir que o usuário marque um li e aceite termos e condições de uso da aplicação. E aí aqui são alguns exemplos de termos que deverá constar nesse documento. Que plágio é crime, que a instituição não se responsabilizará judicialmente pelos desacordos, enfim, vários termos aí nesse documento. A segunda estratégia foi que professores e coordenadores aqui terão o acesso de desenvolvedor. A ideia é que os alunos sejam os desenvolvedores, mas para diminuir o número de pessoas com acesso às ideias compartilhadas e assim também possivelmente diminuir o número de plágios de ideias, foi estabelecida essa política de que os professores, coordenadores vão ter esse perfil e eles vão fazer a ponte entre alunos predispostos a desenvolver ideias, aqueles que estão precisando de ideias para fundamentar suas pesquisas, e os idealizadores. Então, ele vai fazer essa ponte. E, por último, a terceira estratégia foi atribuir ideias com possibilidade de negócio. Foi o atributo ideia com possibilidade de negócio. Ou seja, cada ideia cadastrada na aplicação deverá dizer se ela trata-se de uma ideia com possibilidade de negócio ou não. Isso é para viabilizar, no futuro, um tratamento diferenciado sobre essas ideias, como possivelmente uma pré-análise do NIT. Mas, a princípio, não há nenhum controle de intermediação entre ideias cadastradas com possibilidade de negócio e possíveis desenvolvedores. Então, a colaboração de desenvolvimento aí é feita diretamente, não há uma intermediação do NIT, por exemplo, a princípio. E minhas considerações finais é que após todo esse levantamento teórico, aplicado os conceitos aprendidos e após ter recebido alguns feedbacks dos envolvidos e também observando todo esse resultado documental, todos esses artefatos produzidos, a sensação particular do autor, que no caso sou eu, é uma sensação de triunfo. Trata-se de uma aplicação relativamente grande, talvez não deu para perceber aqui, nessa breve apresentação, mas é uma aplicação relativamente grande, ela pode se tornar muito maior, mas a ideia, inicialmente, ela era muito ampla e abstrata, e aí com o desenvolvimento desse trabalho, ela se tornou mais precisa e consistente, e foi possível torná-la execuível, ou seja, agora ela é possível de ser executada. Agora é possível dizer o que se deseja, como e por quê.
E todos esses artefatos juntos, eles constituem um rico arcabouço de informações para aqueles que irão dar continuidade às outras fases do projeto, que é a construção e emprego da aplicação. E espera-se, então, que, após a construção e emprego dessa aplicação, os trabalhos desenvolvidos com potencial inovador dentro da instituição ganhem uma maior projeção, aumente assim, né, o número daqueles trabalhos que se tornem, de fato, produtos ou serviços. Também, com a rede de ideias, espera-se que ela favoreça o encontro entre idealizadores e desenvolvedores, ou seja, pessoas com ideias criativas e alunos predispostos a ajudar a desenvolver essas ideias, e assim aumente o número de parcerias comunidade-academia, e, consequentemente, assim, um desenvolvimento regional. Aqui são as minhas principais referências: a Bíblia da Inovação, que trata do modelo AF, o trabalho de Araújo, que fala sobre as 3 principais estratégias de proteção à propriedade intelectual, as 10 heurísticas de Nielsen e os 2 livros de engenharia de software de Pressman e Somerville. Ok? Obrigado, Kleber. Stephanie ou Jean, qualquer um dos dois podem começar. Stephanie, começa aí para mim, por favor. Sempre eu começo. As damas primeiro. Kleber, parabéns pelo seu trabalho. Estou muito orgulhosa pelo resultado, né, pela sua dedicação, seu empenho em fazer esse trabalho. Assim, ao que me parece, você se dedicou bastante, né? Leu, foi atrás de notícias, fez comparações. Então, isso é muito bom, isso é muito, assim, gratificante a gente ver que você realmente, que o estudante se debruçou e realmente quis fazer, né, o trabalho bem feito, da melhor forma possível, apresentando a melhor solução possível. Até porque a sua formação prevê isso, né, prevê que você ofereça soluções para diversos problemas que você ainda vai enfrentar na sua vida profissional. E você demonstrou isso no seu relatório de estágio, que na hora que assim, se não fosse o aspecto de ter só a modelagem, para mim, já estava achando que já estava tudo já praticamente pronto, né? De tanto que você já está com todo o objetivo e o que a ferramenta tem que oferecer na ponta da língua, assim, ou dos dedos, sei lá. Então, eu queria só fazer uma consideração no teu texto. Eu achei um texto bom de ler, assim, exceto em alguns momentos que tem, assim, uns termos que eu achei, assim, rebuscados, né, mas talvez pelo meu desconhecimento, né, desses termos, mas serve de aprendizado, mas é importante a gente, mesmo que seja uma comunicação científica, a gente manter uma comunicação acessível, né, até porque o teu documento vai ficar disponível para os seus colegas, e cada dia mais está mais próximo da gente deixar disponível virtualmente, né? E aí, a outra coisa, eu queria entender aqui se aquele recorte que você colocou na metodologia do diagrama era para ser um recorte mesmo, né? Só para mostrar que houve uma alteração, porque assim, na hora que a gente olha, parece que faltou um pedaço, né? Você fala aqui na apresentação ou no documento escrito? No documento escrito, na metodologia. Está dentro da metodologia. Foi só para fazer um recorte mesmo, para dizer que houve essa alteração? Sim. Tá. A outra coisa... para você conferir também a questão da concordância, né? É bom dar uma passeada pelo texto, quem sabe até talvez sugerir para alguém ou contratar alguém para dar uma lida, né? Assim, com bastante critério do ponto de vista da língua inglesa ou da língua portuguesa, né? Porque eu achei tem
um parágrafo aqui também na metodologia, que fala assim, foi do ponto de vista dos procedimentos. É uma pesquisa bibliográfica documental. Então, está em discordância, né, do tempo verbal. E aí, eu não li, só esse que me chamou a atenção, né, não percebi se tem outros, mas acho que vale a pena dar uma retomada aí nessa leitura para fazer essa verificação. A outra coisa é o uso das citações das figuras, né? Quando a gente vai citar uma figura, você até usou a norma correta, né? O título em cima e a fonte embaixo. Mas a gente, no texto, quando você vai citar, um exemplo de sugestão de melhoria é mostrado na figura abaixo. Então, a gente normalmente usa na figura 8, na figura 7, na figura 9, na figura 10, entendeu? Fazendo referência exatamente à figura que você está descrevendo naquele parágrafo. Certo? Certo. Só esse tipo de melhoria mesmo, Kleber. No mais, assim, do ponto de vista da modelagem, eu deixo para os meninos que estão com mais vivência, né, no processo. Beleza, senhora Stephanie. Bom. Não quer ser chamada de senhorita, não. Nossa, senhora agora, depois que passa dos 40, tem que ser senhora, não basta só ser casada. Senhora é pronome de tratamento para pessoas que já foram casadas ou que são casadas. Então, não vem com essa de idade aí, não, tá, mocinha? Então, pronto. Então, vai pelo Estado civil. Jean, você deve estar com o microfone desligado. Fred, você tá ficando mais careca ou é impressão minha? Bastante, ó. Parece que toda vez que eu te vejo tá um pouco mais diferente. Na verdade, eu acho que é o ângulo. É porque eu tô sendo meio de lado, que tem um outro monitor aqui. Aí dá para ver mais. Mas, assim, pela medida que eu fiz, nesse ano, continua mantendo. Eu tô perdendo o cabelo daqui para frente. Daqui para frente. É genética, né? Meu pai tinha tanta coisa para me deixar de herança, Isso aí não tem como escapar, não, companheiro. Não, nem assim, vai no médico, eu não vou nada, vou gastar dinheiro para quê? Aquele povo que arranca do não sei de onde, bota na cabeça, depois de 3 anos tem que fazer de novo, custa o olho da cara, sai fora. Meu amigo, não tem como lutar contra a vida, entendeu? Dos carecas que ela gosta. Por mim, a barba tava branca, o cabelo tava branco. Ótimo. Isso aí, um cara sem vaidade, entendeu? Importa o dinheiro no banco. Aí, o Kleber todo bonitão, ó, para apresentar o estágio 2, muito bem. Tem que falar assim, tem que fazer um print do Kleber assim e colocar assim, ó, inspire-se, alunos. Exemplo do colega aí. Beleza, posso então, jovens? Deve. Então vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Bom, seguinte, quando a gente trabalha e lê um trabalho bom, né? A gente fica até mais feliz na hora de fazer as correções e os apontamentos, né? Então, Kleber, eu quero dizer que o teu trabalho está muito bem escrito, cara. É difícil você pegar um trabalho assim, ainda mais de estágio 2, tão bem escrito, tão fluido, tão bacana de ler. Significa que tu lê bastante, né? Quando você tem um trabalho desse nível de escrita, o cara pelo menos ele gasta um tempinho para ler, para estudar. Não tem como escrever bem sem ler bastante, né? Então, parabéns, cara, pela tua escrita. Depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos, algumas pequenas observações não tão relevantes, mas inicialmente eu quero falar sobre o teu trabalho em si, né? Eu
particularmente, gosto muito dessa ideia de você prototipar enquanto se modela, né? Enquanto você modela. E eu percebi que você fez isso durante o seu trabalho, né? Foi modelando, foi prototipando, foi criando tela, foi voltando para a modelagem, nesse processo mais dinâmico, né? Com uma observação importante, esse processo ele é ainda mais interessante quando você consegue trazer o usuário para perto, né? Você vai modelando, prototipando, validando telas, fazendo um teste de usabilidade, mesmo em protótipos de baixa fidelidade, não tem problema. Usando algum método de teste de usabilidade, tendo um feedback já dos usuários, mudando o protótipo, mudando a modelagem se necessário. Um processo assim bem mais dinâmico, né? mais ágil, como o pessoal gosta de falar. Está na moda esse negócio, né? Mas só o fato de você ter modelado e já começado a fazer protótipos, isso já é uma coisa muito bacana, cara. Já é uma prática bem atual, bem interessante, tá? Aí eu já acrescento o seguinte, em relação aos teus resultados. Isso é só a minha opinião, tá? Isso aí você pode conversar com o Fred, se faz sentido ou não. Também se não fizer sentido, não tem problema. A minha opinião é que os teus resultados deveriam ter pelo menos um overview das telas prototipadas, assim como você fez lá no apêndice, você trazer para os resultados e jogar aqueles diagramas, não que não sejam importantes, mas aqueles diagramas que o pessoal não fala primeiro, né? O pessoal geralmente fala primeiro de entidade de relacionamento, ali, diagrama de banco de dados, ali os casos de uso. O pessoal cita primeiro e deixar aqueles que não são citados primeiro, vamos colocar assim, lá para o apêndice mesmo. Isso é só uma sugestão, a minha opinião. Quando você lê o trabalho, se o leitor conseguir ver já mais ou menos o protótipo, o overview das telas, nos resultados, já dá uma chamada de atenção, já percebe que você foi lá e já buscou criar o que o usuário vai ver, né, o produto que o usuário vai ver. Eu acredito que isso seria mais interessante para o teu texto, né? Mas isso é só mesmo uma sugestão, uma opinião, tá? No mais, cara, eu tenho uma dúvida aqui, mas antes de falar da dúvida, eu queria dar algumas observações para você. Lá na introdução você fala do paradigma hélice tripla, né? Hélice tripla. Aí você define esse paradigma lá no decorrer do texto. Só que na introdução você só cita ele. Então o leitor que está lendo fala assim, ó, você fala lá, importante perceber que no paradigma hélice tripla tal. Só que a gente não sabe o que é isso, né? A gente só vai descobrir isso lá na frente. Então é interessante você falar rapidamente, uma frasezinha falando o que seria esse paradigma lá, né? Uma rápida descrição do que seria ele lá na introdução, para o leitor não ficar perdido, né? As figuras, a Stephanie já falou, né? Como você descrever a figura no texto. Na página 24, só uma observação, tem um parágrafo lá que você fala assim: ao pesquisar na internet sobre o termo interfaces, avaliação heurística, quando você falar das heurísticas de Nielsen, né? Nielsen, você fala assim, ao pesquisar na internet sobre o termo interface, avaliação heurística, aí você justifica o porquê que você usa essas heurísticas baseado nesses resultados desse termo que você coloca lá no Google, tá? Bom, isso não é uma boa ideia, cara. Não é uma boa ideia você justificar o uso de alguma coisa baseado em um termo que você pesquisou no Google, tá? O que é interessante é você colocar alguns artigos, né? Você vai encontrar milhares de artigos que descrevem, que falam sobre essas heurísticas, e aí você cita lá 3, 4 artigos e isso é muito mais relevante. Ou mesmo você fazer meio que uma citação quantitativa ali, ó. Então eu fiz uma pesquisa lá no Google Escola e percebi que de 2018 para cá você teve ali diversos artigos que utilizam essa heurística, entendeu? Coloca lá um valor lá, né? Um valor X lá de artigos que utilizam essa heurística, mas a quantidade mesmo, tá? Ao invés de você apenas falar que colocou esse termo no Google e teve vários resultados de artigos, tá? Então, você seja mais específico em relação aos artigos que você está considerando, ou você cita um número delimitando bem esse tempo, né?
em que você está colocando. Tá? Qualquer dúvida pode falar, Cleber. Eu vou seguindo aqui para a gente ir rápido. Lá na página 25, você fala também sobre um processo lá de que você mostrou as tuas telas, né, os teus diagramas para alguém, né, não sei quem foi, e aí houve lá as correções, né? E você aponta lá algumas imagens lá do que foi corrigido, tá? Assim, na minha cabeça, isso não precisa no teu texto, a menos que você use isso para demonstrar um método que você usou. Sei lá, um método de que você vai testando e já vai alterando, vai testando e já vai alterando junto com o usuário ou com o stakeholder interessado. Se você não escrever nenhum método, aí eu acho que não precisa, né, nesse texto não, tá? Desse trecho. Eu acho que poderia tirar, né, na minha opinião. Na metodologia, né? Na página 25 lá, né, na metodologia. Porque já é natural que você faça isso, né? Que você mostre alguma coisa, já faça as correções e vai desenvolvendo o seu trabalho. Então, se você quiser destacar um método para fazer isso, né, um método de que você vai demonstrando, corrigindo, beleza. Mas se não, acho que desnecessário isso daí. O que mais? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Mais uma vez, quero parabenizá-lo, viu, cara? Como pesquisador, você parece ser tão bom quanto aluno, né? Então, isso é bacana da gente ver. Tá? Parabéns aí novamente. Valeu, pessoal, pelas contribuições, tanto o Jean quanto a Stephanie. Se puderem, pode passar para mim ou passar direto para o Kleber essas correções, essas solicitações, para que ele possa dar prosseguimento. Sobre o Kleber, Kleber sempre desenvolveu bem suas atividades e demonstrou um orientando proativo, né? Ele sempre correu atrás, perguntou e eu acho que o reflexo disso é o trabalho bem escrito que ele desempenhou. Né? Então, não tenho nada a reclamar, digamos assim, do Kleber, só dar os parabéns mais uma vez e que ele leve esse trabalho para o TCC e que ele consiga fazer o que ele está propondo a fazer. É o nosso interesse, a nossa vontade que ele consiga fazer tudo isso. Beleza, Kleber? Beleza, só fiquei com um pouquinho de dúvida aqui na metodologia, professor Frederico. Porque o senhor tinha proposto, né, colocar aqui essa questão dos resultados, um exemplo de correção solicitada e o antes e depois, aí se a gente deixa ou tira. A gente pode ver depois em relação ao que o Jean destacou, ver se vale a pena manter ou se vale a pena tirar. A gente vai ver depois com calma quando ele mandar o documento e aí a gente vê essas correções que são necessárias. Eu achei que vale a pena deixar como método, né? Explicitar como método, tanto que eu li entendendo dessa forma, né? Mas se realmente o Jean fez uma colocação assim, bem pertinente, se for colocar só por colocar, talvez não valha a pena, mas representar ou descrever melhor como método que foi realizado é importante. Então, seria o caso de, por exemplo, porque aqui na apresentação, eu percebi que foi só que na apresentação que eu coloquei esse método aqui, digamos assim. Está aparecendo aí para você? Sim. Tá. Talvez valha a pena mais colocar, descrever esse diagrama aqui que tu colocou, nessa representação, né, dentro da metodologia. Aí adiciona essa e
e mantém aquelas outras lá, para poder aquelas outras fazerem sentido. Isso. É isso. Na minha opinião, sim, né? O Jean acho que não precisa de exemplo, não. Talvez só explicar isso aqui já resolve, né? Isso, Jean? Eu acho que sim. Eu acho que só esse diagrama já é suficiente, né? A não ser que você jogue esse exemplo de mudança em cima do diagrama, né? Não sei se faz sentido. Mas para o leitor ele só entende o método e pronto. Tá? A gente acredita que você usou o método, né? Você está querendo provar, né, que usou, mas a gente acredita. Tudo bem. Vou parar a gravação aqui agora e aí a gente faz um pequeno intervalo até o próximo.